Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te lembras porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: eu saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deus deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, e deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Pregadora dessa manhã é a irmã Laura, casada com o Vitor, né?
Laura atua na área de economia. E a Laura tem um projeto muito especial para ajudar o Haiti. Eu disse, manda para mim que semana o pastor Manfred vai para o Haiti, quem sabe? É um projeto que mereceu destaque quando apresentou em Évora. E uma dessas crianças que cresceram aqui, foram crianças aqui. E hoje eu tenho que apresentar casada com o Vitor, mas também é filha da Valquíria, irmã da Deda, então, não é assim não. E é uma alegria tê-la aqui. Porque este ano eles puderam voltar a púlpito. Né? Nós temos bons pregadores aqui de jovens. Eles estão precisando soltar mais. Fica à vontade mesmo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Amém? Antes de começar essa meditação, que primeiramente falou ao meu coração, então em primeiro lugar serve para mim e também para os irmãos. Sempre quis beber água aqui no púlpito. Não, brincadeira. O pastor até perguntou se eu queria usar esse microfone assim, né, o headset, isso. É que a gente brinca que é o microfone da Xuxa, né, Arnaldo? Aí eu falei assim, não, pastor, porque eu falo muito com as mãos, né? Então imagina ficar com as duas mãos soltas e água e tudo, né? Não vai dar certo. Então, mas antes de começar a nossa meditação, eu queria só sair um pouquinho assim do protocolo, pedir, Lu, toca o hino que a gente cantou agora, logo de manhã. Esse hino, ele fala muito ao meu coração. Eu amo mesmo esse hino, assim. E quando eu canto ou quando eu leio alguma coisa e aquilo me chama a atenção, eu gosto de meditar naquele texto. E o que me ajuda a meditar é ler de novo. E ler de novo, e ler de novo. E então eu queria que a Lu tocasse e os irmãos acompanhassem comigo a leitura desse texto. Ele é muito lindo. Ele é um texto de louvor. Ele é um texto de esperança. Ele é um texto de amor ao nosso Deus. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar o meu coração sobre o teu altar. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. E eu vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. E eu vou te seguir e te amar até o fim. Olha que coisa linda. Que declaração mais linda para o nosso Deus. Então feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, nosso Deus amado. Nosso Pai. Jesus Cristo, nosso Salvador. Espírito Santo, nosso Consolador, que este momento seja apenas um dos momentos do nosso culto rendido a Ti, Deus. Que o Senhor possa nos falar através da Tua palavra, que ela seja entendida com clareza
e que possamos ter a alegria de meditar na Tua palavra de dia e de noite, para que possamos ser transformados pelo poder que há na palavra que o Senhor nos deixou. Transformados pelo poder que há na salvação de Jesus Cristo. Transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o Teu nome. Que toda a honra, toda a glória seja somente Tua. E que o agir seja somente Teu. E que os nossos ouvidos estejam atentos. E os nossos corações abertos para receber a Tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração, que fazemos sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Abrirem as suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Nós vamos ler, abrir as Bíblias ou celulares, né, também, quem tem o aplicativo aí no celular. Nós vamos ler Romanos 2, dos versículos de 1 ao 5. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quando Deus me deu essa palavra, eu tive aquela sensação assim, sabe quando você é criança e aí seu pai fala assim, filho, precisamos ter uma conversa. Nossa, aí você já, coração da, né mãe? Filha, precisamos ter uma conversa. Nossa, o coração já dá um pulo, né? Fala assim, ai, nossa, já vem bronca, né? Ai, o que será que eu fiz? Quando Deus me deu esse texto, eu fiquei assim, pensando, nossa, o que será que eu fiz, né? Texto forte. Que culpa será que eu tenho no cartório aí, né? E aí Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que Ele foi revelando o texto e me mostrou que, na verdade, Ele não queria dar uma bronca. Ele queria me dar um conselho. Ele queria me fazer um convite. Um convite para uma reflexão diária. Que reflexão diária é essa? É uma pergunta. Como está o meu coração hoje? Era sobre essa pergunta que Deus queria que eu refletisse. Lá em Romanos, aqui em Romanos, né? Paulo escreve essa carta para falar sobre a justificação pela fé. Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, é lógico que com o tempo nós vamos adquirindo experiência e adquirindo experiência de interpretação, inclusive, né, da Bíblia. Mas quando a gente é jovem, às vezes a gente lê coisas na Bíblia e não entende o que quer dizer, e deixa passar. Ah, tudo bem, né, checklist, li a Bíblia. Mas a gente não para pensar o que significam aquelas coisas que a gente está lendo. E diversas vezes já ouvi o pastor pregar, já li, né, sobre justificação pela fé. E aí eu parei para pensar, o que é justificação? Nunca parei para questionar, o que é ser justificado por Deus? E aí eu encontrei, não há resposta, porque a gente, né, vai ter respostas o resto da nossa vida, né?
mas encontrei uma resposta que atendeu aqui a meditação de hoje. A justificação é a forma como Deus nos vê. A justificação, ela vai além do perdão. O perdão do pecado é seguido quando Deus nos perdoa, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, e nós somos perdoados pela graça que há nesse sacrifício, nós somos também justificados. Deus nos torna justos. Deus muda a visão que Ele tinha, e eu não sou uma pecadora. Nós pecamos sim, mas agora eu sou vista por Deus como uma pessoa íntegra. Alguém que tem caminhos retos a seguir. Deus me vê de uma forma diferente agora. Porque agora eu conheço a lei, eu conheço a palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo vai falar em Romanos, sobre a justificação pela fé. Vamos ler Romanos 1, os versículos 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo, o íntegro, o que busca a santidade, o que busca a vida reta, ele não vive pelas próprias forças, ele vive pela fé. E é isso que Paulo quer mostrar nessa carta de Romanos. Os 3 capítulos iniciais dessa carta estabelecem o primeiro ponto que Paulo vai abordar. O primeiro ponto é: somos todos igualmente culpados. Todos os homens são pecadores. Por quê? Naquela época, tinha distinção entre os judeus e os gentios, porque os judeus conheciam a lei. Os gentios não. Mas Paulo vai dizer: todos vocês, todos nós somos pecadores. Aqueles que conhecem a lei e aqueles que não conhecem a lei. Porque os judeus tinham a tendência de se achar melhores. Não, eu conheço a palavra. Eu conheço as leis. Eu sou melhor do que quem não conhece. E Paulo vai dizer que não. Que nós somos todos igualmente culpados. E lá no capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo vai descrever a imoralidade e a idolatria dos gentios. E lá nos versos 28 a 31, ele vai caracterizar a conduta desses homens. Vamos ver como que Paulo caracteriza a conduta destes homens? Romanos 1, 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Nossa, bem ruim, né? Essas condutas. São coisas fortes. Mas aí quando eu paro e leio a conduta que Paulo descreve aqui, algumas delas eu me identifico. Algumas delas têm a ver comigo. Só que Paulo diz que a conduta desses homens
era resultado do desprezo pelo conhecimento de Deus. E quando Paulo vai falar aos judeus, ele fala: e vocês, que praticam tais coisas, conhecendo a lei de Deus? É lá no capítulo 2. Ele vai chamar a atenção dos judeus, que embora sendo conhecedores da lei de Deus, não colocavam em prática, tornando-se assim também pecadores. Vamos ler lá Romanos 2,13? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente, lá no capítulo 3, Paulo vai enfatizar que todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, de 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O versículo de 11 até 18 são citações do Antigo Testamento que Paulo resgata nessa carta de Romanos e nos faz pensar sobre a universalidade e a atemporalidade do pecado. Porque ele vai resgatar coisas de anos atrás. E vai dizer, se praticam até hoje. E quando a gente para pensar nesse texto, quando no Antigo Testamento, depois Paulo citando, e hoje as mesmas coisas são praticadas. Aí eu parei e pensei assim, ai Deus, mas não estou entendendo. Se não é bronca, é um conselho, mas lendo isso aqui eu estou sem esperança. Sem esperança no homem. Os mesmos pecados do Antigo Testamento são os pecados que Paulo escreve aos Romanos, são os pecados que a gente fala, que a gente medita, que a gente, né? O pecado é universal, é atemporal. Na época que eu, na faculdade, da pós, tal, eu sempre estudei bastante sociologia, filosofia, e às vezes, assim, dá um nó na cabeça. Porque você fica pensando... Porque na filosofia e na sociologia existe muito debate entre o bem e o mal na essência humana. E aí você acaba chegando a uma conclusão de que o homem é mau. A essência do homem é ruim. Foi uma época assim, até meio assim, crise, né? Assim, de questionamento com Deus, né? Assim, Deus, não tem. O homem é ruim. E tem até um filósofo inglês, uma obra muito interessante, quem tiver interesse, chama Leviatã. Ele era um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. E tem uma frase que ficou muito conhecida, que é: o homem é o lobo do homem. Quando eu li isso em filosofia, né, eu pensei, ok, né, o homem é o lobo do homem, toda aquela discussão filosófica de bem e mal. Mas quando eu trago isso para a Bíblia, o importante de quando você estuda qualquer coisa, né, irmãos? Não precisa ser filosofia, sociologia, qualquer área na sua vida, né? Vamos trazer para a Bíblia, né? Que a Bíblia é o que nos faz discernir
tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente, né, busca. E aí eu trouxe para a Bíblia e pensei, nossa, o homem é o lobo do homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem é um animal selvagem, capaz de cometer as maiores atrocidades contra a sua própria espécie. Aí você pensa assim, ai, nossa, mas eu não sou assim. Não sou selvagem. Né? Eu não vou cometer algo ruim contra os meus, né? Mas a gente esquece que para Deus, mandamento é mandamento. Deus não disse lá, ó, se você der uma cobiçadinha, tudo bem, não tem problema, mas matar não pode, hein? Não. Deus disse, não cobiçarás. E Deus disse, não matarás. Não tem mais ou menos. Então, eu não sou melhor porque eu não cometo as atrocidades. Não estou falando das leis humanas, tá, irmãos? Isso é outra coisa. Eu estou falando de justificação e de como Deus nos vê. Realmente, eu não cometo atrocidades. Eu obedeço o mandamento, não matarás. Mas eu obedeço o mandamento, não roubarás? O que é roubar? O que é... Vou falar aqui uma palavra meio polêmica, assim, mas não é para entrar em polêmica, hein? O que é corrupção? Não vou entrar nessa seara, pelo amor de Deus. Mas o que é? E então Paulo, ele vai deixar claro para a gente aqui que o pecado, ele faz parte do caráter e da conduta humana. Inclusive, por conta disso, Paulo, ele é questionado acerca... Na IBD hoje até o pastor citou isso, foi interessante, para assim, obrigada a Deus, está confirmando, então essa é a palavra mesmo. Deus até... Oh, Deus não, o pastor. Olha, Deus. O pastor até citou sobre a questão da graça encorajar o pecado. E Paulo, ele é questionado aqui. Então quer dizer que se eu tenho a graça, eu posso pecar, Deus me perdoa, Deus me justifica e está tudo bem. Então ele foi questionado. Não, então, opa, peraí. Então você está dizendo que a justificação, Deus me tornar justo, me tornar íntegro, encoraja o meu pecado? Porque se eu pecar, Deus vai me perdoar mesmo, né? Não é isso? A ideia de que quantas vezes eu pecar, Deus vai me perdoar. Por causa do quê? Da graça concedida no sacrifício de Jesus. Mas Paulo vai dizer, não. Não deturpem as palavras, não se enganem. A resposta que Paulo mostra é justamente o contrário. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele busca fugir e não permanecer no pecado. O discípulo de Cristo não vai pensar assim, eu vou errar mesmo, né? Papai é bonzinho, papai deixa. Não. O filho obediente, o filho consciente, ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ter uma postura de, não, eu não vou fazer isso. Eu vou desagradar meu Deus. Eu vou desagradar o meu pai. Então ele procura fugir e não permanecer no pecado. E quando a gente fala pecado, né, irmãos? Fala assim, nossa, pecado. Parece que a gente está eu sou o maior dos pecadores do mundo. Sou tão errado. Tinha uma época assim que eu ficava assim, meio com essa culpa, né? A gente fica com uma culpa. Nossa, eu sou pecador. Eu erro tanto. Mas Deus não quer nossa culpa. Deus quer a nossa vida. O que vale a minha culpa para Deus? Deus quer a minha vida. A minha vida em retidão no Senhor, justificada em Deus,
é que vai mudar a minha conduta. Porque às vezes a gente fica, né, com uma sensação de que o evangelho é um fardo. Que a gente tem que estar constantemente se arrependendo e pedindo perdão, e eu sou... Não. Temos sim que ter consciência. Consciência das nossas atitudes. Mas o evangelho não é um fardo. Não é uma sentença pesada. Então, isso é um conflito. E é um conflito diário. É um conflito constante. Então, partindo desse conflito, de eu sou pecador, mas Deus me justifica, eu faço um convite. Para mim mesma, primeiramente. Para os irmãos também. Um convite dessa reflexão diária, que é como está o meu coração. Porque essa reflexão, dia a dia, atitude a atitude, ela permite com que eu tenha consciência e que eu não permaneça no meu erro. Porque erros acontecem. Certo? Todo mundo erra. É impossível eu colocar sobre mim a capa do super-herói que não erra. Não dá. Nós temos que ser sinceros. Eu tenho que ser sincera comigo mesma. Eu erro. Eu erro nisso, eu erro naquilo, eu erro com fulano, eu erro com Beltrano. Eu tenho que ter essa consciência de que eu erro. Mas se eu fizer o exercício de refletir diariamente como está o meu coração, essa reflexão pode fazer com que eu não permaneça no erro. Isso é a vida íntegra. Isso é a vida justificada. Isso é o que Deus quer ver nos seus filhos. A autorreflexão é fundamental para nos manter conscientes da vida cristã. E a autorreflexão é uma coisa difícil, às vezes, de se fazer. A autorreflexão, às vezes, é doída, né? Eu não quero... Eu gosto de me olhar no espelho, né, Vi? Fala. Eu gosto do espelho, mas não é esse espelho que eu estou falando, não. Não é o espelho que a gente vê maquiada, arrumada, tal. Não é esse espelho. O espelho que eu estou falando é esse aqui, ó. Esse espelho é duro de encarar. Eu tenho medo, às vezes, de encarar esse espelho aqui. Mas a gente precisa encarar isso. Porque sem a autorreflexão, a gente não tem consciência de como está a nossa vida cristã. E aí, quando a gente perde a consciência da nossa vida cristã, nós começamos a ficar inertes a ela. Nós começamos a ficar insensíveis. A palavra não me sensibiliza mais. Eu faço por rotina. Sabe assim, eu falei do checklist? Eu li hoje. Ticado. Eu orei. Dormi de joelhos, oh aleluias. Agora, a palavra, a música, os louvores, nada mais me sensibiliza. O evangelho não me sensibiliza mais, a salvação não me sensibiliza mais. Os perdidos, tanto faz. Os miseráveis, fazer o quê? Eu me torno inerte, me torno insensível. Quando eu deixo de refletir sobre a minha vida cristã. E aqui, irmãos, eu falo de vida cristã, mas, na verdade, a vida é uma só, né? Não tem como dissociar e criar outra vida.
Não, eu vou refletir sobre a minha vida cristã, mas é que essa vidinha aqui que eu tenho aqui, paralela, deixa ela ali, né? Guardadinha. Não. Não tem. Não tem. A minha vida é a vida que eu vivo em Cristo. A minha vida envolve diversos aspectos. Aspectos profissionais, aspectos acadêmicos, aspectos familiares, aspectos de comunidade, de igreja. Então, são diversos aspectos de uma vida que tem que ser vivida em Cristo. Então, a minha vida cristã é a minha vida. Não tem distinção. Então, eu entendi esse convite. Eu preciso refletir mais. Julgar menos. Que é o que o capítulo 2 aqui de Romanos diz. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E aqui eu nem vou entrar na seara de não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso. É que essa reflexão permite um julgamento de mim mesmo. Mas não um julgamento condenatório. Não é isso. É um julgamento de discernimento. É um julgamento que permite, ao refletir, estou aqui, caminhando na minha vida com Cristo. Reflexão diária, constante. Opa, esse caminho que eu estou indo não está legal. Essa atitude que eu tenho tido não está legal. Reflexão, reflexão. A partir do momento em que eu tenho consciência disso, eu posso mudar a direção. É isso que é o autojulgamento. Não é me condenar. Ai, nossa, como... Não. É mudar a direção. É ter consciência da minha vida com Cristo. E reflexão, irmãos, é uma coisa mais profunda. Quem aqui gostaria que o dia tivesse 30 horas? Pouca gente. Nossa, gente, então, eu preciso então desse dia de vocês aí, porque meu dia não está dando para nada. Eu queria que meu dia, se pudesse, tivesse 48 horas, porque eu falo assim, Deus, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Nossa, e eu sou assim, ó, irmãos, né, minha mãe está aqui para dizer, meu marido está aqui para dizer, eu sou assim, eu tenho uma palavra assim na minha vida, não, são 3, na verdade, assim, que eu levo bem: organização, olha lá, minha mãe já até fez, organização, disciplina e foco. Eu acordo de manhã, todos os dias, já acordo assim, organização, disciplina e foco, organização, disciplina e foco. Eu vou assim. Vou desse jeito. Então, só que isso de nada adianta eu ter organização, disciplina e foco se eu não tiver prioridade. O que é foco sem prioridade? Nada. Eu estou focando no quê? O que é disciplina sem prioridade? Eu preciso me disciplinar para quê? O que é organização sem prioridades? Não é nada. Então, prioridade. Eu gostaria que meu dia tivesse 30 horas, porque eu falo assim, ai Deus, eu não tenho tempo para parar e ler a tua palavra, e refletir, e meditar. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho o dia inteiro, aí depois à noite, quando estuda, né? Vou para a faculdade, aí volto para casa, estou acabada.
Eu quero minha cama, quero tomar um banho e dormir. Aí, você para pensar que, na verdade, quando eu chego da faculdade, ou quando eu chego do meu trabalho, eu vou assistir uma novelinha, eu vou assistir um seriado, um filminho, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa. Então, na verdade, não é que eu estou sem tempo. Aí eu chego para Deus e falo, Deus, eu estou sem tempo. Aí Deus fala, poxa, minha filha, e aqueles 40 minutos que você perdeu assistindo alguma coisa? Porque a minha prioridade não é meditar na palavra. A minha prioridade não é refletir sobre a minha vida cristã. Quero fazer outras coisas. Então, é a prioridade. Então, quando eu falo assim, eu preciso... Então, na verdade, para eu buscar Deus, eu não preciso ter 30 horas no meu dia. Eu preciso priorizar Deus no meu dia. Preciso que Ele seja o principal do meu dia. Porque eu não preciso meditar em Deus só quando eu chego em casa. Eu posso meditar quando eu estou no trânsito. E aquele carro me deu uma fechada. Jesus, vou meditar na paciência de Cristo. Posso meditar. Posso meditar quando eu estou na faculdade e algum professor ataca aquilo que eu tenho como fé. Posso meditar sobre isso. Mas para meditar, não tem por onde. Para meditar, eu preciso ler. Para meditar, eu preciso de conhecimento. Eu não tenho como meditar no vazio, meditar no nada. Preciso ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão incrível que quando a gente para ler e para se debruçar, eu fico pensando, mas por que eu perdi tanto tempo não lendo essa palavra? E a reflexão, ela é profunda. Ela envolve, aqui numa metáfora, a reflexão, ela envolve mastigação, ela envolve digestão, absorção e ela envolve ação. A reflexão não serve só para, tudo bem, li, refleti. Não. Deus quer que a gente coloque em prática aquilo que nós refletimos sobre a palavra dele. E eu queria abordar rapidamente dois aspectos. Dois aspectos que são de extrema importância nesse exercício de reflexão. É a sabedoria e a humildade. Lá em Romanos 12:16, os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? Em Romanos 12:16, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então eu queria destacar que a sabedoria e a humildade são elementos essenciais para a reflexão da minha vida cristã. Vamos lá para o livro, é a última, tá, irmãos? Quando eu era criança, eu só ficava olhando assim, quantas folhas o pastor virava assim, falava assim, nossa, será que está chegando no final a pregação? Não, brincadeiras à parte. Vamos lá para o livro da sabedoria. Qual é o livro da sabedoria? Qual? Provérbios, fazendo que nem eu faço com as crianças lá no Kids. Provérbios.
Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7. Então, vamos lá. 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, em primeiro lugar, o temor ao Senhor precede a sabedoria. Não tem como ser sábio se eu não sou temente a Deus. Então, primeiro eu temo a Deus. E Ele me concede sabedoria. E pela sabedoria divina, eu posso discernir a reflexão sobre a minha conduta cristã. A sabedoria dá conhecimento e entendimento. Ela nos traz segurança e nos livra dos caminhos perversos. Então, se eu medito na minha vida cristã, rogando a Deus que essa meditação seja cheia de sabedoria divina, aqui eu não estou falando de experiência de vida, experiência que a gente adquire com a vida. Eu estou falando de sabedoria que só pode vir de Deus. Essa sabedoria me ajuda a discernir a minha conduta. Essa sabedoria ajuda a discernir se a minha conduta está sendo em retidão. Se está sendo justa, íntegra diante de Deus. E a sabedoria também torna a vida cristã mais leve. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que, nossa, o evangelho é muito difícil. É muita coisa para cumprir. Né? É muita coisa para eu ter que acertar, para eu ter que fazer certo. Né? E eu quero ser nota 10 na minha vida cristã. Mas eu não consigo, eu tiro 7. Né, mãe? Eu chorava quando eu tirava 7 na escola. Ai, Deus, eu não quero tirar 7. Quero tirar 10. Mas é muito difícil. Então a vida cristã fica um fardo, fica um peso. Uma coisa que eu nunca consigo alcançar. Mas como eu já mencionei, a reflexão sobre a sua vida não é para gerar culpa. Não é para tornar o evangelho um fardo. Não é para te condenar. Porque toda condenação já foi levada em Jesus Cristo na cruz, aleluia. A sabedoria permite que os ensinamentos de Cristo se mantenham pulsando na minha vida cristã. E vívidos na minha alma e na minha mente. Então não é pesado, é leve. Porque Jesus Cristo está comigo. Ele me ajuda. Eu não preciso tirar 10 sozinha. Eu não preciso tirar 10. Né? Eu preciso simplesmente caminhar com Cristo. E por fim, a humildade. A humildade é fundamental para reconhecer e ter consciência das nossas limitações. Por que eu não tiro 10? Porque eu sou egoísta. Porque eu sou mentirosa. Porque... sei lá, muitos porquês. Eu estou reconhecendo diante de Deus que eu tenho limitações. Na minha avaliação da minha vida cristã, eu digo, Deus, eu não consigo cumprir isso que o Senhor me pede, porque eu sou assim. A gente não consegue enganar Deus. A gente tenta se enganar às vezes. Mas Deus sabe. Deus sabe
que eu sou invejoso. Deus sabe que eu sou mentiroso. Deus sabe que eu roubo na minha empresa. Deus sabe. Deus sabe das minhas limitações, dos meus erros. Deus sabe. Então nós precisamos ser humildes para reconhecer para nós mesmos as nossas limitações. Porque senão não tem sentido a reflexão. Se eu não reconheço no que eu estou errando, no que eu preciso melhorar, quais são as minhas limitações. Então nós precisamos estar plenamente conscientes das nossas limitações, para que essas limitações sejam superadas em Cristo e com Cristo. E a humildade, irmãos, é um conselho que Pedro, vamos lá para o nosso penúltimo versículo. 1 Pedro, ai meu post-it, ó, tinha marcado aqui com post-it para não ter que ficar folhando a Bíblia. 1 Pedro 5, versículo 6. Diz assim, Pedro, na palavra do Senhor. Eu vou ler 1 Pedro 5, a partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro dá esse conselho aqui para os jovens. Sede humildes e aprendam com quem tem mais experiência do que você. Porque essa pessoa já passou por mais coisas do que você na vida. Então, se a pessoa diz, não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouve, mastiga, digere, absorve. Isso é humildade. Aprender com os outros é humildade. Mas isso não serve só para os jovens, não. Serve para os jovens, serve para os adultos, serve para os idosos. Os idosos também precisam de humildade. Os adultos também precisam de humildade. Todos nós precisamos de humildade para aprender uns com os outros e para aprender com Deus. A soberba impede a minha autoavaliação. A soberba destrói a possibilidade de arrependimento. O orgulho destrói a possibilidade de me consertar com Deus. O orgulho destrói a possibilidade de eu me consertar com o meu irmão. O orgulho destrói a possibilidade de eu amar o próximo. O orgulho destrói a possibilidade de eu perdoar. O orgulho destrói a possibilidade de eu me doar, de eu servir. Por isso a humildade é tão importante. A humildade é uma característica do sábio. Vamos lá para o nosso último versículo de hoje. Lá em Provérbios, no livro da sabedoria. Provérbios 11, versículo 2. Provérbios 11, versículo 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então é disso que eu preciso. Sabedoria e humildade para refletir diariamente como está o meu coração.
hoje. Não é para eu refletir como vai estar o meu coração daqui a um tempo. Não. Como está o meu coração hoje? E a pergunta que eu deixo aqui para mim, para os irmãos, é: e você? E eu? O que eu preciso refletir em Cristo hoje? Essa reflexão não é apenas para arrependimento de pecado, não, irmãos. Essa reflexão é para quando tudo parece estar bem com Deus. Porque às vezes a gente pensa, está tudo bem, eu estou bem com Deus, estou bem com os meus irmãos, por que eu vou refletir? É aí que eu preciso refletir. Para que eu mantenha, então, tudo que está bom. Nós temos sempre algo novo para aprender da parte de Deus. Basta nos permitirmos ter um coração sensível e um espírito ensinável. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos dê forças, para que essa reflexão produza frutos. Que não seja algo que fique só aqui no papel, no culto, mas que seja algo vivido dia a dia com Cristo. Deus abençoe. Ok. Fiquemos em pé, queridos. Ok. Tu olhai, Senhor, para dentro de mim, muito encontrar para mudar, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, endireita o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
coração igual ao teu. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o reflexo da Tua santidade em nossas vidas. Ajuda-nos a compreendermos e internalizarmos a Tua palavra. Obrigado por esta manhã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.